Estamos ao vivo. Deixa o pessoal entrar. Tá tudo certinho. Chamando o pessoal aqui, chamando a doutora Milene. Thiago já entrou. Esperando a doutora Milene entrar, o pessoal entrar, pra gente começar. Pessoal entrando. Esperar só mais um pouquinho, mais uns 2 minutinhos para o pessoal entrar, para a doutora Milene também entrar e a gente começar nosso primeiro bate-papo, que estamos inaugurando o consultório do Aled, que vão ser várias lives, uma maratona de live, que a Milene acabou de entrar, que eu vou trazer profissionais, eu vou trazer os convidados para conseguir trazer temas que agreguem a vocês. Então, hoje, a primeira live, a gente vai inaugurar com o tema o mínimo que você precisa saber sobre o direito médico, que é um tema muito importante. Então, eu trouxe a doutora Milene Costa para essa conversa e ao longo da semana a gente vai ter outros profissionais também trazendo temas pertinentes sobre marketing, gestão, como atrair pacientes, resenha de livros. Então, vai ser uma série de lives muito legal. Vou chamar aqui a doutora Milene para a gente começar. Esperando aceitar o convite. Olá, tudo bom? Olá, Led, tudo bem? Boa noite. Então, quero primeiro agradecer que você aceitou o convite. Vai ser muito legal a série de lives. Você está inaugurando nossa série. Então, fico muito feliz por ter aceitado esse convite. A doutora Milene ela é especialista em direito médico e eu queria que ela se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho sobre você. Olá, então, em primeiro lugar, é um prazer, né, estar aqui inaugurando a sua maratona de lives. Né, muito bacana a sua ideia e eu me sinto privilegiada em estar aqui hoje com você. Bem, a minha trajetória, eu sou da Jovem Advocacia e desses 2 anos eu fiquei pensando muito aonde eu gostaria de me especializar. Né? E apareceu para mim alguns cursos, hoje em dia eu sou pós-graduanda e acabei de finalizar o curso de formação do Oswaldo Simonelli, onde deu essa base sólida para que a gente possa atuar no mercado e contribuir com a formação e também com o preparo, né, do novo profissional da saúde. Nossa, muito legal. Doutor Simonelli, espero que um dia ele esteja com a live com a gente daqui a pouco também. Então, eu vou desativar aqui os comentários só para conseguir fazer a gravação certinho e depois, no final, eu ativo os comentários para as perguntas. Então, vamos Perfeito. começar. Deixa eu mandar um beijo gigante aqui para a turma 6. Turma 6 já marcando presença. Acabei de ver os comentários, turma 6 e a turma do Oswaldo Simonelli, né, de Direito Médico. Isso. A grande família Simonelli. Então, eu queria começar a primeira pergunta, inicialmente sobre qual que é a visão do direito sobre a relação médico-paciente. Como que o direito vê essa relação? Então, a base do direito médico é essa relação médico-paciente. Tá? A relação médico-paciente ela é muito antiga. Né? Antigamente, há muito tempo atrás, a relação médico-paciente era algo que passava de geração para geração. Né? Aquele médico era conhecido como médico da família, o detentor de toda a sabedoria. Se o médico falasse que você precisava tomar o remédio XYZ, era isso que você faria. Né? Um pouco diferente, né, da relação hoje. Antigamente era uma relação vertical, o médico estava lá no topo e o seu cliente, né, o seu paciente, estava em uma relação desigual, né, o que veio transformando um pouco durante o tempo. De hoje eu vejo que, basicamente, as pessoas elas escutavam muito médico, naquela época que você citou, e hoje tem pessoas se automedicando, procurando no Google, procurando no YouTube receita, sentiu alguma coisa, em vez de procurar o médico, procura no doutor Google. E eu quero saber, com essa mudança de perspectiva do próprio paciente, o que isso muda na visão do direito?
Então, hoje a relação médico-paciente, né, é uma relação mais horizontalizada, né, uma relação mais de igual para igual. Foi o que você falou, ao invés de eles procurarem, né, um profissional, um médico de confiança, eles pesquisam e se automedicam, trazendo inclusive riscos graves à sua própria saúde. Então, essa relação ela ficou um pouco desequilibrada, né? Teoricamente, era para ficar uma relação equilibrada com a tecnologia, agora ficou uma relação mais distanciada, melhor dizer assim. Hoje não tem mais aquele médico de confiança. Hoje, muitas vezes, o plano de saúde que vai recomendar através do livrinho médico XYZ e é isso que vai acontecer. Então, a relação hoje ela é mais fragilizada. E com essa mudança, ainda mantém a base? Eu até te perguntar isso. Qual que é a base dessa relação entre médico e paciente? Isso mudou ao longo dos tempos? Se manteve constante? Então, a relação médico-paciente, a base, na verdade, é o sigilo, tá? E isso vem durante muitos anos, tá? Toda relação médico-paciente precisa do sigilo. Além do sigilo, tem a confiança, a reciprocidade, a autoridade e também a ética. Toda relação é baseado, inclusive, né, na relação do médico, é baseado no código de ética médica. Eles têm que seguir esse código. Eu vou até expandir um pouco, porque não só médico, mas gente que também segue bastante psicólogo, segue a gente, nutricionista. Eu acredito que essa ética, esse sigilo, se estenda não só para o médico, mas para todas as áreas da saúde, inclusive, com psicólogos, dentistas, nutricionistas. Isso, cada função, cada especialidade tem o seu próprio código de ética médica, que é muito importante que eles tenham esse conhecimento e sigam realmente o que o código de ética orienta. E eu vejo que muitos profissionais, inclusive profissionais e estudantes de medicina, me perguntam o que eles podem fazer nas redes sociais, o que não podem fazer nas redes sociais, se ele pode postar antes e depois, se não pode, se ele pode postar o comentário que o paciente fez dele, se ele pode postar essa avaliação, e me perguntam onde que eles acham isso. Então, basicamente, todas as informações eles acham no código de ética. Então, na verdade, a relação do estudante de medicina também é disciplinado pelo código de ética do estudante de medicina, que a gente consegue encontrar no site do CFM. Eu também posso disponibilizar, caso você tenha interesse, eu disponibilizo para você o PDF e você disponibiliza para todos os seus seguidores. Tá? Então, assim, Oi? Inclusive, eu tenho um canal direto. Quem quiser entrar na bio, quando terminar a live, tem um link para o e-book. Aproveita e já baixa o e-book, mas ali embaixo tem um canal no Telegram. E é até interessante, para não mandar de um para um no direct, entra no canal do Telegram que eu disponibilizo lá. Assim que você me mandar, eu boto lá no nosso canal. Não, perfeito então. Então, vou encaminhar para você o código de ética do estudante de medicina. Tá? É muito importante que os estudantes, os profissionais da saúde, conheçam os seus conselhos e sejam fortalecidos por eles também. Tá? Muitas vezes, nesses sites, nós temos muitas informações relevantes. Você tocou em alguns tópicos, né? Por exemplo, a propaganda, a publicidade, o que pode ou não fazer. Antes e depois é vedado, não pode fazer. Então, tem várias atitudes, né? Várias responsabilizações que o profissional pode sofrer por não estar cumprindo o seu código de ética. Então, até aconselho a quem é de nutrição, quem é de odontologia, até quem é de medicina, ficar atento ao código. Porque, às vezes, o que pode para o psicólogo, para o nutricionista, não pode para o médico e pode para o dentista. Então, é legal que você sempre procure ler sobre o código de ética, tanto profissional, eu não sei se todos têm sobre o estudante, mas se for estudante e procura, liga para eles, acho que consegue dar uma orientação legal também. Sim, sim, é extremamente importante, porque imagina, você acaba de entrar no mercado, né? A gente aqui está falando também com jovens profissionais, acaba de entrar no mercado e já recebe uma sindicância, já é aberta uma sindicância, então é preciso realmente tomar cuidado e seguir, né, de acordo com a sua ética, né? Até porque, uma coisa importante que eu esqueci de falar, tem também o sigilo do paciente, tá? Ele não pode divulgar absolutamente nada, a não ser que seja para congressos, mediante autorização do paciente. Se o paciente autorizar, ele pode divulgar em congressos, nunca, jamais em redes sociais. Você nunca pode botar o nome do paciente, que o paciente fez algum procedimento, nunca? Não pode. Porque ele vai responder por isso. E isso é algo que eles não aprendem na faculdade. O Instagram é basicamente sobre gestão,
sobre gestão, marketing, finanças pessoais, temas que o médico carece de aprender na faculdade, e direito, eu diria que é algo que eles têm menos ainda do que gestão. Gestão, às vezes, eles têm uma matéria para fazer um consultório, e direito médico eles não têm nada. Você tem alguma dica para esses profissionais recém-formados, como que eles podem se atualizar, o que eles devem fazer ou não? Sim, então, o que eu costumo falar bastante é que é necessário que os profissionais busquem profissionais competentes que tenham conhecimento para que mostrem a eles os pontos cegos, né? Eu costumo dizer, eu costumo até brincar, né? Que eles saem da universidade e são jogados aos leões, não é? E eles precisam de uma base, seja ela jurídica, seja ela de gestão ou até mesmo tributário. Imagina, o profissional acabou de sair, né, da sua residência, da sua faculdade. Ele vai montar uma clínica. O que ele precisa? Como ele vai fazer um contrato de sociedade, por exemplo? Ele vai querer atender pelo plano de saúde. Como vai ser esse contrato do plano de saúde? Vai contratar funcionários. Então, assim, como eu sempre digo, né, é necessário braços, é necessário uma boa equipe, uma estrutura para que o médico ou os profissionais de saúde realmente exerçam aquilo que eles estudaram, que eles exerçam a medicina, que eles consigam realmente focar no atendimento ao cliente e não caiam em ciladas. Então, tem uma coisa que eu sempre falo, que inclusive está no e-book, que o médico ele vai ter alguns melhores amigos, que é basicamente os braços. Ele vai ser melhor amigo do contador dele, ele vai ser melhor amigo do advogado dele, que vai ajudar ele a sair de várias situações, ou melhor ainda, de não entrar em situações, vai ser melhor amigo de algum gestor. Ou evitar, né? Sim. A fazer a parte preventiva. Inclusive, na gestão, a gente consegue... é muito melhor você prevenir um problema do que você deixar ele acontecer para encarar as consequências. E te perguntar, que estava aqui na pauta, qual que é uma dica de ouro que você tem para os profissionais? Então, a dica de ouro é organização com a documentação médica, que eles encontram também no seu código de ética, dos artigos de 80 a 91. Tá? A documentação médica, vou citar, por exemplo, os prontuários, tá bom? Os prontuários, eles precisam ser armazenados, assim como toda a documentação, durante 20 anos. E lembrando do sigilo. Então, aonde esse profissional vai armazenar esses dados, essas fichas, para que elas não caiam em mãos erradas, né? A advocacia preventiva, por exemplo, ela é excelente para que justamente esses pontos cegos passam a ser clareados e situações sejam evitadas, né? A gente não se compromete, olha, isso não vai acontecer, a gente não pode se comprometer com isso, né? Mas a gente pode minimizar estas consequências. E agora eu vejo que teve uma mudança, está ocorrendo essa mudança do prontuário físico para o prontuário eletrônico. Eu vejo que tem muitos sistemas agora de gestão já surgindo com essa questão. Muda alguma coisa do prontuário físico para o eletrônico ou é a mesma coisa? Então, o prontuário físico, nós temos esses 20 anos. Há ainda uma resolução que diz que o prontuário, quando ele é eletrônico, seria guarda infinita, né? Mas eu acho que você vai ter uma live sobre LGPD, né? Sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que eu já estou sabendo. Isso. Então, e ele vai poder te esclarecer melhor como a segurança do médico e do paciente poderá correr daqui para frente a partir do vigor dessa nova lei. E muitas vezes o profissional, ele designa, ele delega essas tarefas para a secretária dele, para a secretária, para a recepcionista, porque inclusive ele não tem tempo, ele tem que atender, gerir, às vezes ele também dá plantão, então ele é multitarefas o médico. Então ele delega as tarefas para a secretária, recepcionista, para alguma pessoa de dentro da própria clínica ou do consultório dele. Tem algum problema ele fazer isso ou não? Então, é complicado, porque o médico ele pode delegar hoje para sua secretária. Só que ela não recebeu um treinamento adequado, ela não tem o conhecimento da profissão médico, né? Ela tem o conhecimento de como atender o público, atender um telefone. Amanhã pode ser uma outra funcionária. Então é muito importante que esse profissional, né, que esses profissionais mantenham em seus quadros, né, funcionários comprometidos com o treinamento, para que tudo saia de acordo. Por exemplo, quando o médico recebe, às vezes, plano de saúde, a funcionária esquece de assinar, de solicitar assinatura. Quem não vai receber no final é o próprio médico. Então, é necessário um treinamento constante. E como você mesmo disse, o médico, às vezes, ele está em 220.
Só que os funcionários não acompanham essa energia do profissional. Então, é essencial um trabalho de gestão, no caso, para que todos estejam na mesma sintonia. E isso pode acarretar problema para o médico, por exemplo, se a secretária dele cometeu algum erro, ou se ele cometer algum erro, ele nunca leu o código de ética, ele começou, assim como ele começou sem procurar, inclusive na gestão, no direito médico, o que isso pode acarretar de problema para esse profissional? Então, Aled, até a simples, enfim, documentação prévia assinada. O médico achou tranquilo deixar lá uma declaração com seu carimbo e assinatura com uma data. Isso não pode acontecer. O médico ele pode sofrer até 3 responsabilizações. A responsabilização administrativa, que é a ética, a responsabilidade penal, ele responde por crime, e também a responsabilidade civil, que é aquela onde ele vai perder dinheiro, né? Seria a responsabilidade pecuniária, aonde o paciente vai fazer uma denúncia num tribunal, em uma justiça, e ele vai ter grandes perdas. Então, é fundamental esse trabalho preventivo. Inclusive, se algum erro for cometido, por exemplo, pela secretária, ele pode ser penalizado por isso também, porque ele é o responsável pelo estabelecimento? Sim, ele pode ser. Principalmente, imagina, ele deixou o carimbo e um papel assinado, mas foi a secretária que assinou. A responsabilidade é dele. O carimbo é dele. A assinatura eletrônica é dele. Ele não pode disponibilizar isso, porque ele vai ser responsabilizado. Entendi. E quais são os cuidados? Uma coisa que eu acho que vai ser muito importante para a maioria da audiência aqui dos médicos, qual que é o cuidado que ele tem que ter com o prontuário. Voltando um pouquinho no prontuário, o que tem que preencher, o que tem que estar escrito, o que ele não pode fazer? Então, ele não pode deixar de fazer o prontuário, tá? O prontuário médico é um dos documentos mais importantes que ele tem. Apesar do prontuário médico, né, nós comentarmos que ele é um documento do paciente, ele também é um documento fundamental para a defesa do médico. Quer dizer, um prontuário, ele tem que ter absolutamente tudo que foi realizado por ordem cronológica, com uma letra legível, com todas as informações necessárias para o paciente e também para uma futura defesa dele. Né? O prontuário, quando, por exemplo, eu estou hoje em um médico, eu vou me mudar de cidade e eu preciso que esse meu prontuário seja encaminhado para um outro profissional. Então, se o outro profissional receber um prontuário mal redigido, inelegível, ele não vai ter grandes valias. Então, isso também pode ser motivo de responsabilização. Então, é importantíssimo que siga uma ordem cronológica, que tenha o seu preenchimento correto e que tenham todas as informações pertinentes ao paciente, aos exames solicitados, os seus resultados. Pois esse, friso, é um dos documentos mais importantes que o médico pode ter em sua guarda. Então, sempre que eu for mudar de médico, eu posso solicitar o prontuário, ele tem que me entregar o prontuário de qualquer forma. Isso, o prontuário, isso. Oi? Ele Desculpa. Tem que ter disponível para conseguir me entregar se eu for mudar de médico. Eu tenho que ter acesso a isso. Isso, o paciente é o, entre aspas, proprietário do prontuário. Tá? O prontuário também ele pode ser exigido na justiça, em um processo. O juiz está em dúvida em alguma coisa, alguém não quis liberar o prontuário, esse prontuário pode ser exigido na justiça, inclusive. Tá? Então, ele é uma arma secreta, né? A gente costuma brincar assim. Ele é uma arma secreta dos médicos. Ele pode evitar aborrecimentos posteriores. Então, eu já vi que é muito importante ter um controle de procedimentos, de como que ele faz, para sempre ter garantido que ele preenche. Até me veio aqui na minha cabeça alguma situação que o médico passa alguma medicação e o paciente escolhe outra medicação para tomar e acarreta algum problema para ele. Se o médico não tiver comprovado o que ele sugeriu, acredito que pode dar. O paciente vai processar, mas o prontuário está ali de respaldo para ele. Você tocou num assunto muito bacana sobre o receituário médico. O cuidado que o médico tem que ter ao preencher um receituário. Letra legível sempre. Imagina, o médico receitou 10 miligramas de um medicamento, só que na hora de ler ele entendeu 100 miligramas. Isso pode também gerar consequência. Então, sempre, hoje em dia, com o advento da tecnologia, ele pode imprimir
o receituário e já evita esse problema. Então, realmente, é uma questão preventiva. A gente vê que um sistema de gestão com prontuário eletrônico é barato, um sistema de R$50, R$100, são sistemas baratos para ele evitar um processo, por uma letra legível já fica muito mais interessante ele fazer esse investimento. Não é nenhum gasto, eu diria que é mais um investimento preventivo para ele. Isso, e nem evitar, pode ser até minimizar, né? Porque a gente não pode garantir que ele estará livre, né? Isento de qualquer responsabilização. Mas se ele for criterioso, se ele for cuidadoso, a probabilidade de dar menos problema é maior. E agora que a gente está em pandemia, surgiu agora a telemedicina, os médicos já estão se adaptando a esse tema. E o direito médico Sim. tem algum aconselhamento para a telemedicina e para esse período de pandemia agora também? Então, a telemedicina ela foi, né, regulamentada, mas cada CRM está tendo, na verdade não é nem telemedicina, seria telesaúde. Né? Cada CRM está informando aos médicos como deve ser realizado esse tipo de tratamento. O CFM, ele autorizou a teleorientação, a teleinter, esqueci agora o termo, desculpa, onde os médicos podem trocar, né, essas informações. São 3. E o CRM, por exemplo, do Rio de Janeiro, ele já acrescentou a teleconsulta. Porém, tem muitos planos que ainda não estão aceitando a teleconsulta, pois falam que não tem ainda um sistema seguro, porque tem que preservar o sigilo médico-paciente. Então, é algo que ainda foi assim, foi entregue, né, à população, os médicos foram pegos também de surpresa, porque ainda não há um aplicativo, ainda não há uma segurança para que esse atendimento possa ser feito. Sim, e o prontuário eletrônico se mantém também em teleconsultas, em teleatendimentos, nessas modalidades também se mantém em prontuário, tem que ter. Em qualquer modalidade, o prontuário é a vida do paciente. Pensa que o prontuário é a vida do paciente, ou do profissional de nutrição, que tem que constar lá o peso da pessoa, o alimento que foi indicado, é a vida do paciente. Nunca deixar de preencher prontuário. E tem algum outro documento fundamental para o médico saber, para o médico ter acesso, para ele tomar consciência de que existe? Então, um outro documento que eu particularmente acho muito interessante, que o médico tenha todo o cuidado do mundo, é a recomendação de 2016, né, do CFM, que é o termo de consentimento livre e esclarecido, né, que ele foi originado das pesquisas, né, com seres humanos, e hoje esse termo de consentimento ele é utilizado para cirurgias, exames complexos, enfim, alguns procedimentos é fundamental que tenha esse termo de consentimento livre e esclarecido. E o que é, Alédio? O termo de consentimento livre e esclarecido. Eu não posso entregar, de repente, numa pandemia, na porta do hospital. Aí, ó, assina aí rapidinho, porque eu preciso, enfim, medicar você com algum medicamento off-label, né? Que não é para COVID. Eu não posso fazer isso. A pessoa tem que ter um tempo para que ela consiga ler as informações, faça, né, o seu convencimento e, através da sua autonomia, ela vai consentir ou não aquele procedimento, tá? O termo de consentimento livre e esclarecido, ele tem que realmente ser livre e esclarecido. Letras legíveis, com entendimento. Não adianta o médico ou o profissional da saúde escrever qualquer termo técnico, ou eu chegar aqui e falar juridiquês para vocês, que vocês não vão compreender. Então, tem que ser clareza nas informações. Tem que ter o diagnóstico, tem que ter as possibilidades de tratamento para que eu possa fazer uma escolha. Não adianta você falar, olha, para você só tem isso. Não, você precisa ter possibilidade de tratamento para que você possa escolher aquele que melhor se adapta ou que seja do seu interesse. Tá? Até a gente fala um pouquinho sobre o dever de informação e a autonomia do paciente. E quem redige esse documento? O médico, ele próprio que redige? Ele precisa de alguma consultoria jurídica para escrever para ele, auxiliar ele nessa escrita? Tem algum modelo pronto que ele consegue pegar? Então, o termo de consentimento em si, ele não necessariamente é escrito, tá bom? Ele pode ser também comunicado verbalmente, desde que, voltamos ao prontuário, desde que conste no prontuário, na presença de testemunhas, o que foi informado e qual foi a vontade do paciente. Se é
seguir aquele tratamento ou não, tá? Então, não necessariamente é escrito. Pode ser por testemunha, pode ser filmado, pode ser gravado. O importante é que qualquer comunicação esteja no prontuário. Então, surgiu uma dúvida que a gente estava para falar também, que era sobre gravar. O médico ele pode gravar consultas, ele não pode gravar consultas, é liberado para ele, não é liberado. Em algumas ocasiões, se ele quiser gravar para estudar depois, para fazer algum estudo de caso, quer dar aula na faculdade, ele pode fazer isso ou não? Então, o paciente ele pode gravar a consulta dele, tá? O paciente ele é livre para gravar a consulta dele. E essa consulta tem que estar sinalizada no prontuário. No dia de hoje, houve gravação de consulta. Caso o médico queira usar qualquer dado do seu paciente, como a gente falou antes, em pesquisa, pesquisa científica, apresentação de trabalho, ele precisa ter a autorização expressa do paciente. Eu autorizo que o senhor utilize a minha imagem, claro, né, colocando as tarjas, colocando as iniciais, não colocando meu nome para preservar a minha intimidade. Então, se o paciente autorizar para estudo, ok, o médico pode utilizar. Se o paciente não autorizar, não pode. Então, para o médico não ser pego de surpresa, qualquer paciente pode falar que quer gravar a consulta. Ele quer gravar, é uma pessoa de idade, ou é uma pessoa que está com. Ela quer gravar para consultar depois, quer ver junto com a família se for algum diagnóstico complicado, ela pode gravar e para o médico não ser pego de surpresa, ele tem que autorizar essa gravação. Não, o médico não autoriza. O paciente pode gravar. O médico pode gravar. Só que o médico tem que registrar no prontuário que foi gravado. Entendi. Então, esse é um direito do paciente, o médico está atento que sempre quando tiver, ele terá que ser feito. Exatamente. E muitos fazem também escondido, né? Muitos podem entrar com o celular e fazer a gravação, aí sai um pouquinho do médico, né? Sim, ele não tem esse poder todo. Então, já falou sobre bastante temas hoje. Quero fazer um apanhado geral sobre a importância. Eu até percebi que tinha coisas que eu não sabia sobre prontuário. O direito médico é muito importante nessa segurança do médico, esses termos de livre consentimento. Se eu falei certo. Mas os termos, ter tudo registrado, procurar o conselho de ética, entrar no Conselho Regional ou Conselho Federal, isso. Ter eles como parceiros mesmos, isso, ter como parceiros. Né? Porque qualquer coisa, qualquer dúvida que eles tenham, o conselho vai estar de portas abertas para receber esse profissional, esse novo profissional ou estudante. Tem também bastante bibliografia gratuita nos sites dos conselhos. Então, é de extrema relevância essa parceria, né, do profissional com o seu conselho profissional. Inclusive, eles têm um pouco de medo de ligar para o conselho. Eu já tive que ligar para o conselho algumas vezes, que eu estava com dúvida sobre o que o médico podia postar ou não. Eu estava conversando com um cliente e eu liguei para o conselho ele atende rápido. O Conselho Regional aqui do Rio de Janeiro foi o que eu liguei, mas acredito que outras regiões também sejam assim. Então, liguei, me deram todas as diretrizes, falaram o que eu podia fazer, o que eu não podia fazer. Então, não tenha medo nem de consultar o advogado, que é muito importante preventivamente, e também de Exatamente. regional da sua profissão, para você conseguir ter essas. Se for com alguma dúvida, leu, não entendeu, liga para ele ou fala com o advogado, que eu acho que vai estar mais seguro nessa prevenção. Não, exatamente, porque assim, a gente não pode querer abraçar o mundo, né? Não adianta eu querer entender tudo do médico, né? Isso é uma particularidade do médico, ele estudou para isso. Então, acho que cada um agrega ao trabalho do outro, né? E nada melhor do que a prevenção, não clarear esses pontos cegos para que ele realmente consiga exercer a profissão, né, que ele estudou, que ele se dedica. Porque os profissionais, eles são constantemente... eles não são obrigados, não ia utilizar o termo obrigado, né? Os profissionais, eles precisam se atualizar, eles precisam estar em congressos, eles precisam conhecer as novas tecnologias, as novas medicações. Então, é muito conhecimento, é muita absorção de conhecimento para que ele tente entender também o contrato ou o termo de consentimento, enfim. São muitas informações, então esses braços, essas parcerias são fundamentais para que todo o sistema funcione.
Eu falo pra você dar uma dica final, mas eu vou abrir aqui para os comentários para ver se alguém ficou alguma Ok, dúvida. Deixa eu ver aqui, ó. ok. Vamos ver se alguém tem alguma Posso dúvida. dar uma dica aqui em tempos de pandemia, que é muito importante? Com certeza. Agora, é fundamental que os prontuários contenham esse termo, tempos de pandemia. Por quê? Esse prontuário, ele pode ser solicitado daqui a 10, 20 anos. E aí, como eu vou lembrar que aquele período, aquela data de março a agosto, de março a setembro, era o tempo pandêmico? Então, você coloca ali, porque pode ser que alguma coisa aconteceu por estarmos em pandemia. Então, essa também é uma outra dica de ouro. Só essa dica já valeu a live inteira de quem acompanhou até aqui. Então, deixa aberto aqui para alguma dúvida, se algum profissional tem alguma questão para perguntar para a doutora Milene, que ficou em aberto, sobre prontuário, sobre qual documentação, sobre como, o que a recepcionista tem que saber ou não. Se ficou alguma dúvida, pode colocar aí, eu vou deixar aberto aqui um pouquinho. Ó, A pessoal, turma 6 esquece que eu sou canceriana, entendeu? Aí eles ficam escrevendo aqui, ó. Não pode, gente. pessoal, Obrigada, viu? Obrigada pela presença de todos vocês. pessoal gostou bastante. Muito bem. Ó, dando aqui para eles. Ó, aparentemente é só elogio, só elogio. Giovana comentou aqui agora também. Tem Ó, uma pergunta. Maria Néria, uma querida. Pode Marianela, perguntar, Maria Néria. Vamos ver qual vai ser a pergunta dela. Gente, um beijo gigante para todos vocês, tá? Milena, Rose, turma 6. pessoal Amo acompanhou vocês, tudo. viu? Que bom. Aurélio, que responsabilidade. O Thiago, Aurélio poderia ser um dos convidados da live, viu? Ele trabalhou na área de enfermagem durante muitos anos em um grande hospital em São Paulo. Fica a dica também para essas outras áreas, expandir também o tema, é fundamental. muito legal. Vai ser um dos próximos convidados. Se ele aceitar, a gente faz também. Perguntaram aqui o que não fazer nos prontuários, o que não pode ser feito. Ok, não pode rasurar, não pode passar branquinho corretivo, não pode omitir informação. Então, clareza nas informações. Sempre, todo cuidado é pouco. Prontuário rasurado é um perigo gigante. Até uma pergunta, então. Se rasurar, sem querer rasurou, o que o médico faz? Tem algum plano B? Sem querer rasurou, ele pode colocar um parênteses, pode colocar um risquinho, de preferência na presença do seu paciente, isso é uma orientação que eu daria, tá bom? E escreveria assim, ó, digo, mas eu não rabiscaria e não passaria branquinho, eu colocaria ali informação, Entendi. tá? Um risquinho, entre parênteses, digo, porque ele não está rasurando. Se ele rasurar, por acaso, para fazer a troca de uma medicação, sinto muito. Entendi. Perguntaram também, o médico pode recusar a gravação. Quando esse médico ele pode recusar a gravação da consulta. Não, ele não pode recusar a gravação, mas ele pode recusar o atendimento. Tá? O médico ele não é obrigado a atender. Se ele não se sentir confortável com a gravação, ele pode pedir desculpas ao paciente e não realizar a consulta. Agora mandaram bastante perguntas. Tem uma aqui que diz se o CFM prevê a obrigatoriedade dessa disponibilização do prontuário. O médico ele é obrigado a ter esse prontuário e disponibilizar. A gente já tinha comentado aqui antes. Isso, é obrigado a disponibilizar. O prontuário, nós costumamos dizer que é do paciente, mas ele também é uma defesa do médico. É bom frisar que o prontuário, apesar de ser do paciente, ele também é uma defesa do médico, que pode ser utilizado em caso de processo mediante solicitação do juiz. Essa dúvida aqui que a Maria Neri comentou aqui agora é uma dúvida que eu também tenho. Quem que define quanto tempo deve ser o prontuário? Quem definiu que ele pode ser guardado durante 20 anos? Quem é o órgão que define isso para até para o médico acompanhar? Conselho Federal. Os conselhos definem. Caso eu esteja errada. Esse aqui, ó. A Bruna comentou Não consigo ler que eu tô sem óculos. A Bruna comentou se os médicos, se eles podem gravar
todas as consultas como prática costumeira da clínica. A gente pode colocar um costume de que eles gravam todas as consultas? O médico? Isso, o médico. Ela conta aqui o médico. Não. Não. O médico não pode gravar, então, todas as consultas, nem como prática. A gente sempre gravou todas as consultas. Não pode fazer isso. Não por causa do sigilo do paciente. Principalmente se o paciente não autorizar. Ele precisa autorizar para aquele meio específico, para aquele fim específico. Se for para pesquisa, se for para trabalho universitário, se for apresentação. O médico simplesmente ele não pode sentar. Esse é um dos problemas da telesaúde. Será que o médico pode gravar? Por exemplo, ele utiliza um aplicativo Zoom. Será que ele pode gravar? Não é? Há parte que considera que sim, ele deve gravar até por uma segurança dele. Porque ele pode falar, não, o doutor disse para mim na consulta que era para eu fazer isso. Só que o doutor fala, não, tá aqui no seu prontuário que eu mandei fazer outra coisa. E o médico fica sem essa prova. Ó, esse aqui, só para comentar o que o Thiago vai ser um grande médico que ele já começou bem. Ele falou que o prontuário é a melhor defesa do próprio médico. Coisa que a gente tinha comentado e eu acho bem interessante. Porque serve para o paciente, ele tem esse prontuário para a segurança dele. Então, mais um motivo dele ter isso bem organizado, saber o que botar, o que não botar, não rasurar. Já vou até dar dica. E aonde armazenar. Para que nem todos tenham acesso. Tem alguma dica de onde que ele pode armazenar? Já puxando esse assunto? Algum lugar para ele Então, depende de como é o espaço físico dele, né? De preferência, um lugar que... às vezes as clínicas elas são compartilhadas, então os armários são compartilhados. Então, procurar um espaço onde nem todos tenham acesso, de repente dentro da sala dele, para que seja uma coisa realmente mais restrita. E outras pessoas não tenham acesso e possam até fazer mau uso. É legal que tem uma chave esse armário, por exemplo, tem uma chave que só o médico tem acesso, algum cadeado, alguma trancado? Coisa assim. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, ó, já vamos comprar aqueles armários. Ó, médico pode... Ó, boa. A doutora Aurélia perguntou se o médico pode fazer publicidade. O médico não pode fazer publicidade. O que o médico pode fazer, que também consta no Código de Ética, ele pode fazer informativos. Ele pode trazer informação aos seus pacientes, constando o seu CRM, constando o seu nome completo e dar dicas, né? Como os advogados também fazem, os nutricionistas, enfim, eles podem dar dicas. Você sabia que se você tomar 2 litros de água por dia, enfim, eu estou confabulando aqui. Então, assim, ele pode dar dicas, ele pode dar orientações, né, que não sejam mercantis, que não seja configurado venda do produto, né? Porque o médico, apesar de algumas ações, né, estarem no Código de Defesa do Consumidor, a profissão médica não é uma profissão mercantil, né? Então ele não pode sair assim, oba, hoje eu vou fazer consulta a R$20, venha para o meu consultório. Não, não pode. Olha o antes e depois. Não pode. Antes e depois. Antes e depois é uma maravilha. Por quê? O antes e depois vai acabar obrigando o médico a uma responsabilização de resultado. Deixa eu explicar mais ou menos o que é isso. Hoje, o médico, ele... Oi? Nem com autorização. Nem com autorização. Sem autorização. Por exemplo, o antes e depois, né? Cirurgias plásticas, eles são mestres para fazer isso. Não pode, está infringindo o Código de Ética. Além de infringir o Código de Ética, ele pode ser responsabilizado. Por exemplo, eu fui a um cirurgião plástico. Falei, eu quero fazer uma recalchutagem aqui, depois de 3 filhos. Aí ele, olha aqui, Milene, você vai ficar assim, violão, olha que espetáculo. Doutora, eu posso tirar foto dessa foto de como eu vou ficar? Pode. Ok, faça a cirurgia. Fico mais tribufudo que já tá. Não dá, né? Então, se ele se comprometeu assim, ele vai responder objetivamente. O que é? Ele vai responder porque ele se comprometeu com o resultado. Quando ele não se compromete, a responsabilização é de meio. O que é uma responsabilização de meio? A responsabilidade subjetiva que está no Código, né, de Defesa do Consumidor. A responsabilidade subjetiva tem que ter um ato aqui, um nexo causal e o dano, tá? Tem que ter tudo ligadinho, bonitinho, para ele poder ser responsabilizado. Se não tiver isso, ele não vai ser responsabilizado, porque o trabalho dele, por exemplo, eu vou fazer a cirurgia plástica e você vai ficar o melhor que eu puder. Ok, eu não posso exigir que eu ficaria aquele corpo violão, entendeu? Sim. Então ele tem que tomar muito cuidado da forma como ele se apresenta
e o que ele faz para evitar uma responsabilização. Muito legal. E uma pergunta então, que surgiu aqui na minha cabeça, pergunta própria, que é em relação ao médico não poder divulgar o preço. Então, ele não pode divulgar o preço da consulta dele. Promoção Dia das Mães. Consulta de tanto... Imagina! Não pode. Não pode porque ele estaria se mercantilizando, né? Então, não pode. É sempre algo informativo. Então, ele seria um produtor de conteúdo. Ele estaria produzindo conteúdo para agregar na vida das pessoas. O que não fazer, dicas, prevenção. Falar aonde ele atende, pode? Eu atendo em local tal. Coloca o CRM, coloca o nome, né? Ou, de repente, o endereço da clínica, né? Dependendo do conteúdo, porque podem ter conteúdos mascarados também, que a gente sabe que na publicidade eles podem dizer X, mas para captar Y. Tem que tomar cuidado. E a fiscalização é forte, tá? É bem forte, bem complicada. Isso pode Imagina, perder um CRM porque pode acarretar a perda do registro. Ele pode perder a titulação dele. Ele pode deixar de ser médico porque ele cometeu uma infração. Só que ele não vai... Olha, não, eu publiquei um antes e depois, eu já vou ser condenado, já vou perder meu CRM. Não é assim. Tem uma gradação também. Mas se ele é reincidente, se ele faz isso sempre... Chega uma hora que a casa cai, né? Como a gente fala. Interessante até para proteção. Por isso que é legal essas lives que eu estou pensando em fazer para a gente conseguir conscientizar o profissional. Porque essa aqui é minha maior meta. É levar conteúdo para que ele consiga aplicar no dia a dia. E essa é uma proteção que o Thiago até falou. Que muitos profissionais não fazem. Que eles botam antes e depois. Então é legal ter essa informação para ele parar de fazer. Ele vê se não está no código de ética, não Sim. faz. Segue direitinho para a proteção ele continuar exercendo a profissão dele ao longo do tempo. Exatamente. O Aurélio perguntou aqui se o médico pode se recusar a atender algum paciente. Pode. Ele pode se recusar a atender, por exemplo, Testemunhas de Jeová. A religião dele é uma outra religião. Os Testemunhas de Jeová tem a não autorização para transfusão de sangue. Ou, de repente, uma pessoa veio de um aborto e ele é completamente católico, ele não aceita isso. Ele pode sim se recusar, mas é importante que, em caso de urgência e emergência, ele vai ter que agir. Tá? Ele pode se recusar numa consulta eletiva. Ok, pode. Mas na emergência, quando está lá a vida do paciente, ele vai ter que preservar a vida do paciente. Ele pode ser Mas sim, ele pode se recusar. Então na consulta ele não é penalizado se ele recusar um atendimento, ele tem esse direito, mas em caso de vida ou morte, ele pode ser responsabilizado por não ter agido, por ter virado as costas, vamos dizer assim. Sim, ele pode ser responsabilizado porque ele tem que preservar a vida, né? É como o professor Simonelli fala bastante, né? O julgamento, né? O Hipócrates, né? Que é o princípio da beneficência, não maleficência. Então, em primeiro lugar, a vida. Em primeiro lugar, o ser humano. Muito interessante. Acho que essa deve ser uma das informações que as pessoas também não sabiam, que ele pode recusar ou não, e quando que ele pode recusar e quando que ele não pode recusar, quando que ele tem esse direito. Então, muito interessante. Sim. Se tiver um outro colega na urgência e emergência tal, e que puder acudi-lo, ok. Tá? Mas fora isso, ele não vai poder abandonar o paciente. De acordo, Aurélio? Ó, a Aurélio falou ok, muito obrigado. Então, acho que ele gostou. Esperando aqui ver se alguém manda alguma coisa. Senão, eu peço as dicas finais. Deixar mais um pouquinho aberto quem entrou, gente, agora. Vamos lá. Eu me dar uma dúvida, Letícia, que eu não entendi qual foi a sua dúvida, sobre psicoeducação. Eu não entendi. Se quiser colocar aí de novo, a gente não conversa. Consigo ler. Ela botou aqui, ó. A Bruna botou. Como você vê a atualidade da medicina? Os médicos estão respondendo a mais processos éticos e judiciais? Isso aumentou agora? Então, em tempos de pandemia, sim, a judicialização ela vem aumentando gradualmente, tá bom? Consideravelmente. Então, agora, com o advento da internet, eles estão respondendo bastante processos éticos, assim como a judicialização da saúde tem crescido bastante. O que eu esqueci de falar, na verdade, foi que todo documento que o médico emite tem consequência jurídica. Ele pode ser requisitado pelo tribunal e deverá ser entregue, sempre respeitando esse sigilo médico-paciente. Inclusive um receituário. O receituário vale como documento? O receituário é um documento médico, por isso que tem que estar legível, para que não gere um erro e a pessoa não consuma uma medicação errada, uma medicação trocada, uma quantidade equivocada
podendo também acarretar danos ao paciente. Ó, isso aqui, vê se eu já aprendi. Ele colocou aqui, ó. A gravação sem o consentimento do médico é válida no conselho? Aí essa ficou uma dúvida. Eu acredito que, eu vou fazer meu chute aqui, você me corrige, que o paciente ele pode gravar e não precisa do consentimento do médico. Ele tem esse direito. É isso? É isso, ele tem o direito de gravar. Ele precisa avisar o médico ou não? Não tem essa necessidade. Por ética, né, deveria avisar, mas foi o que a gente comentou lá. Se ele entrar com o celular e de repente for uma acusação de assédio, pode usar? É uma prova lícita, ilícita? De repente no conselho ele pode usar, mas no direito penal ele não pode usar, porque não foi obtida por um meio lícito. Então, enfim. Essa do Thiago aqui eu acho muito interessante, que é o preço da consulta pode ser divulgado pela clínica, por exemplo, um Instagram da clínica e não do próprio médico. A clínica divulga consultas populares a R$ 80. A clínica pode... Consultas populares. Ligue para a clínica e saiba o valor. Não pode divulgar o valor da clínica popular. Não, até porque a clínica popular, eu posso ter uma rua de clínicas populares. Aí, uma faz uma consulta popular a 20, outra a 15, outra a 10, outra a 5. Né? Sim. Não pode divulgar. E a internet é a mesma coisa. Muitos donos de clínica já vão se beneficiar com essa live, porque eu vejo bastante pessoas com certeza o preço tá na internet, fazendo promoção com preço. E na mídia impressa, offline, também tem essa regulamentação? Se eu for fazer um panfleto, por exemplo, também não pode? Não pode. Não pode. Não pode. A publicidade ela está toda regulamentada lá no Código de Ética. Se você quiser, a gente disponibiliza também no seu Telegram. Não tem problema. A gente coloca do estudante de medicina e coloca também o Código de Ética Médica. Vou colocar lá os dois, só para lembrar quem entrou depois. Inclusive, eu fiquei sabendo por um médico que é amigo nosso, o doutor Agnaldo, que o Código, né, de Ética, a parte de publicidade, está para ser revista. Né? Até porque por esse advento da internet. Então, deve ter alguma atualização vindo por aí. A gente só não pode precisar o que virá por aí. Então, sempre fiquem atentos ao site. Eu vou disponibilizar no canal do Telegram. Quem entrou aqui agora, na minha bio, tem o link do e-book de 20 passos para abrir o seu consultório. E ali no e-book, aproveita e abaixa o e-book também, tem o link do grupo do Telegram. Então, clica ali no grupo do Telegram e vai estar lá. Eu vou botar o código de ética do estudante de medicina, que ela vai me mandar, e o código de ética do médico. Vou colocar os dois lá para vocês terem acesso. Letícia Campos, eu acho que eu consegui ler. Eu estou com o olhinho pequenininho aqui porque eu estou lendo o que a Letícia escreveu. Foi no momento que ela falou sobre como os médicos podem fazer divulgação. Eles fazem psicoeducação, orientação e explicação de doenças, dicas, etc. Não podem falar de pacientes. Correta a sua explicação, exatamente isso. Eles não podem falar estudo de caso na internet, mas eles podem sim dar orientações. Por exemplo, pais de autistas, pais de PCDs. Quais são as orientações, principalmente agora, em tempo de pandemia, onde muitos tratamentos, né, estão sendo online? Então, isso sim, eles podem fazer. Orientação. Perfeito, Letícia. Obrigada pela ajuda. Eu acho que até, inclusive, também é um dever do médico, eu diria, ele produzir conteúdo para o bem da sociedade. Então, se ele tem esse conhecimento, ele pode ajudar o máximo de pessoas fazendo um post, fazendo algum vídeo, alguma live, colocando algum vídeo no YouTube. Eu acho muito interessante que ele faça isso para que o máximo de pessoas consiga ter acesso a esse tipo de conhecimento e conscientização. E vai ficar gravada a live. Não, isso. Não, e o bacana também é que o estudante de medicina, aquele código de ética do estudante que a gente falou, é muito bacana, né? Se os estudantes, quando forem acessar essa live, leiam o artigo 40, que mostra a importância, como eles já são influenciadores, né? Como eles têm que ter esse cuidado com a sociedade, com o meio, visando uma melhora na saúde coletiva. Então é muito bacana. Quando eu fui dar uma lida, né, no Código de Ética do estudante, eu fiquei encantada com o artigo 40, como eles já são preparados desde a universidade para serem os melhores, para serem seres humanos melhores. Poxa, isso é muito legal. Inclusive porque muitos estudantes de medicina têm medo de produzir algum tipo de conteúdo e eles já têm conteúdo a oferecer. Então, inclusive, até para o ramo profissional deles, já ir treinando a escrita, treinando o que eles vão produzir, entendendo um pouco as redes sociais, a dinâmica que funciona, o médico ele já pode começar, o estudante de medicina já pode começar e já entendendo, lendo o conselho, o que ele pode fazer ou não. Então, inclusive, sugiro que estudantes produzam conteúdo também.
Não, isso, exatamente. Eles já podem ir produzindo conteúdo, né, para agregar valor à sociedade, né? Eles são agregadores de valor. Então é muito importante isso também. Eu vou fechar aqui, a gente já teve as dúvidas, vou fechar aqui para você dar o recado final, para eu conseguir deixar a live gravada para todo mundo. Gravando. Vou aqui rapidinho. Eu tinha feito uma colinha aqui, tá aqui. E deixar agora aberto esses 5 Tá lá? minutinhos para algum recado que você queira dar a alguma pessoa, que isso aqui é Ok. o recado do final da live. Então, em primeiro lugar, agradeço bastante a LED Consultoria pela confiança, né, por estar abrindo esse círculo, né, esse ciclo de lives. Me coloco à disposição para sanar qualquer dúvida que podem enviar para você via direct. Me coloco à disposição para contribuir. Aproveito a oportunidade também para que os médicos percebam que há necessidade dessa medicina preventiva, desse cuidado, né? Isso eu acho extremamente importante. Aproveito também para agradecer a toda a minha família da Turma 6, ao Oswaldo Simonelli, que ele é um paizão, apesar de ter quase a minha idade, mas ele abraça toda a turma dele, ele abraça os profissionais dele. A Maria Nery também e a Avelânia Barbosa, que foram as duas que a gente debate bastante, né, em grupo, e que elas debateram também bastante sobre qual forma eu poderia vir abordar aqui hoje. E também um agradecimento especial à Juliana Curione. Gente, beijo. Eu falo muito. Então tá bom, então vou deixar a live gravada para vocês. Gostei muito, foi um prazer ter você, é um prazer conversar com você nessa live. Inauguramos com o pé direito, acho que foram muitas informações válidas. Vou deixar gravada, então quem quiser saber, quem quiser rever a live, achar um conteúdo interessante, vou deixar no meu perfil, vou aprender como é que faz aqui, porque é a primeira ainda. Já testei muitas vezes ontem, então vou deixar no perfil aqui e espero vocês amanhã também. Prazer, Milene. Prazer, obrigada. Beijo, tchau, tchau. Foi, pessoal. Vou deixar gravada no perfil e espero vocês amanhã.